levantamento inédito revela cerca de 21 mil pessoas são acometidas de morte súbita por ano em São Paulo, sendo que desse total 90% das mortes estão relacionadas à arritmia cardíaca. Esse estudo foi realizado pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas e também pelo Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, em outubro do ano passado. A pesquisa tomou como base dados do Ministério da Saúde referentes ao ano de 2007 e também entrevistas a médicos de nível primário e secundário do Sistema Único de Saúde, o SUS. Para falar um pouquinho sobre esse resultado e para saber se ele pode ser estendido aí às demais regiões do país, converso com o coordenador da pesquisa, que é o Martino Martinelli, ele que é da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Olá, Martino, tudo bem? Tudo bem, Sandra. Boa tarde. Boa tarde. Martino, essa pesquisa foi feita em relação a São Paulo, né? 21 mil mortes, 21 pessoas acometidas de morte súbita num ano. Agora, dá pra gente dizer que há um número semelhante em outras cidades ou em outros estados do país? É uma estimativa apenas, Sandra. Essa pesquisa da Grande São Paulo tem peculiaridades relativas à Grande São Paulo. Nós estimamos que sim, porque isso aqui é um mini-universo do que é o Brasil todo, e há uma relativa repetição de hábitos, considerando as principais cidades, as principais regiões do Brasil. Na verdade, o que é mais interessante dessa pesquisa não só o número, que foi surpreendente para todos nós. É bastante, né? É considerar que é a primeira causa de mortes, considerando que todas as mortes somadas por doenças tumorais são inferiores às mortes súbitas e que representa 2 vezes as mortes por acidente, por causas externas, tiros, suicídios, essas mortes violentas. Portanto, são números não só na sua essência significativos, mas comparativamente também, né? Agora, só para entender, o Martino Martinelli, o que é exatamente a morte súbita? Então, isso é um evento inesperado, agudo, de óbito, que ocorre no intervalo de 1 hora entre o início de sua causa e a ocorrência e o desfecho fatal. Portanto, tem essa característica de não estar no escopo das mortes preparadas ou esperadas ou estimadas. Pega todo mundo desapercebido, a maioria das pessoas não está preparada, porque são eventos dramáticos, e se não houver, minimamente, não houver um preparo para recuperar esses indivíduos, nós temos situações bastante constrangedoras e desagradáveis. Na verdade, esse evento clínico que eu acabo de descrever tem como causa um desarranjo elétrico do coração, desarranjo maligno do coração, que é uma arritmia. Arritmias, existem inúmeras classificações de toda ordem, arritmias que podem ser consideradas potencialmente benignas e arritmias potencialmente malignas. No dia a dia nós temos situações de arritmias com as quais nós convivemos a vida inteira bem, sem nenhuma ameaça. Eu estou falando de arritmias chamadas arritmias ventriculares. São arritmias que comprometem o músculo cardíaco, o ventrículo esquerdo, e nada mais são do que desarranjos elétricos que acabam por não permitir a contração dessa bomba, o ventrículo, o músculo que manda sangue para o resto do corpo, para todo o corpo. Bom, então dá pra gente presumir que essas mortes súbitas poderiam ter sido evitadas em uma boa parte se as pessoas soubessem que possuem essa arritmia cardíaca que não é a comum. Porque tem uma arritmia cardíaca que não leva à morte, não tem? Tem várias arritmias que não comprometem a ponto de levar à morte. São arritmias, as mais comuns até, como a astracístis, a fibrilação atrial, são arritmias que pioram a qualidade de vida, são desconfortáveis, incomodam, assustam, mas elas não são ameaçadoras da vida. Agora, como a gente descobre, como uma pessoa faz para descobrir que ela tem essa arritmia que não é essa tida como benéfica, né? E o que ela pode fazer para evitar que isso se agrave de tal forma que ela possa sofrer aí uma morte súbita?
Bom, os maiores candidatos são os que já têm doença cardíaca declarada. Então, um paciente que teve um infarto, que tem um coração dilatado, que tem doença de Chagas, esses indivíduos sabem que tem o evento, estão se tratando ou não, mas sabem, esses que têm doença cardíaca são os maiores candidatos às doenças, às arritmias malignas. Os outros que não têm sintomas, mas têm riscos, esses acabam afunilando e vão para o grupo que são diagnosticados quando se faz check-up, quando se faz avaliação clínica, quando se prepara para uma atividade física profissional. Então, os atletas profissionais têm obrigação de serem avaliados, mas não é só avaliados com um eletrocardiograma simples, não. Tem uma gama enorme de exames de imagem, exames invasivos que podem determinar o grau de risco. Vão desde uma gravação de 24 horas do coração, teste de esforço, e exames como uma espécie de cateterismo que consegue enxergar por dentro do coração locais que podem provocar, onde podem ser originadas arritmias. Entendi. E a partir daí, qual é o tratamento? Então, uma vez diagnosticado, é bom que se diga, tem muitas arritmias que ameaçam e tem cura. Pouca gente sabe, muita gente acha, vai ter que tomar um remédio o resto da vida, ou vai ter que estar sob supervisão médica, não é verdade. Então há uma cura para isso? Há um grupo de arritmias, é cada vez maior, que é tratado através de um procedimento chamado ablação por catéter. É um catéter, um cateterismo como outro qualquer, que penetra através de uma artéria, do coração ou de uma veia, e que vai chegar no coração, e que vai identificar o local onde a arritmia está ocorrendo e vai fazer uma cauterização desse local e, muito frequentemente, provocando cura da arritmia e, portanto, um tratamento definitivo. Tá. Agora, em relação às que não são curáveis, aí é um tratamento que vai sendo feito ao longo da vida. Exatamente. Aí vem o cuidado, Sandra. Aí vem o cuidado paralelo ao tratamento cardiovascular, de uma maneira geral. São indivíduos que estão sob vigilância constante, tratando a pressão, tratando o colesterol, tratando as consequências do infarto e acabam realizando essa série de exames de imagem, exames de monitoração, recebendo medicamentos. Existem várias opções com as quais ele vive bem e, muito bem monitorado, ele não vai encurtar a vida dele por conta disso. Uhum. Agora, uma pergunta, Dr. Martino Martinelli, que é coordenador da pesquisa sobre arritmias, morte súbita da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Há prevenção contra a arritmia cardíaca? Ou já é entre aspas, defeito do coração? Não, há prevenção. Há prevenção? Você imaginar uma cadeia que se inicia, a situação mais grave, que se inicia com um indivíduo que tem uma parada cardíaca, ele pode ser atendido um tempo, e por uma felicidade dele, ele tem a sorte de estar próximo a um aparelho chamado desfibrilador externo automático. São esses aparelhos que qualquer leigo pode operar quando identifica uma morte súbita. Se tudo isso ocorrer, esse indivíduo é salvo. Então ele é recuperado de uma parada cardíaca. Esse é um dos alvos da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Ela tem esse mote de divulgar, e aos 3 anos praticamente ela faz isso, ela divulga a necessidade dos grandes centros, dos logradouros públicos, dos locais onde a concentração de pessoas é muito frequente diariamente, que deve-se ter, e a lei exige assim, esse aparelho. Então a cadeia começa aí, com a segurança do paciente quando ele está no dia a dia, num shopping center, num cinema, alguma coisa assim, e num clube, e ele tem um suporte para ser atendido. Então imagina, o indivíduo não sabe que tem nada, ou se ele sabe, ele está fazendo direitinho, mas mesmo assim ele é vitimado de uma parada cardíaca. Esses aparelhos são extremamente eficientes, são operados por leigos, esse indivíduo é recuperado, aí esse indivíduo é candidato a uma nova ameaça e esse é o maior candidato. Aí se faz a prevenção. Aí é que nós vamos então escolher o que fazer. Se ele vai fazer a ablação por catéter que eu te falei, se ele vai tomar remédio ou se ele vai receber um aparelho que é um anjo da guarda. Um aparelho que é colocado no tórax, chamado cardiodesfibrilador implantado. Basicamente aquele tem uma atuação como esses que a gente vê atuarem em filmes para recuperar um coração, que
esse externo, que é operado por leigo também, só que ele está em contato intimamente com o coração do indivíduo. Então, quando essa arritmia representar uma nova ameaça, imediatamente esse aparelho opera e salva a vida do indivíduo. Esse indivíduo está, então, eternamente protegido. Esses aparelhos, o tempo todo, vão balizando o tratamento clínico, porque eles vão informando com o que está ocorrendo no coração do indivíduo. Muito bem, eu agradeço aí, desculpe cortá-lo, mas a gente encerrou o tempo, doutor Martino. Sim. Muitíssimo obrigada, Martino Martinelli, que é coordenador da pesquisa sobre arritmias, morte súbita da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas.